Finalmente, o presidente Lula iniciou suas lives semanais. Esta parece ser a intenção, e isto certamente é o mais importante, que sejam conversas com o presidente e que elas sejam semanais. E já já nós veremos a razão disso. Veja, o antigo governo aproveitou muito bem o ambiente e o espaço das redes sociais para se projetar e se promover. Isso fez com que ele conversasse diretamente com o seu eleitorado. E aquilo lhe deu, sim, muita repercussão política. Por quê? Porque serve também como um espaço de convencimento. Ele atua de duas maneiras. Ele é um espaço de promoção pessoal, de promoção de governo, mas também de convencimento da população. E ele tinha consciência disso. Tanto que em várias das suas lives ele levava ali alguém que ele queria, enquanto presidente da República, projetar sobre aquela pessoa a sua garantia, o seu poder, o seu status, o seu voto, o seu apoio. E isso deu resultado, como nós vimos no processo eleitoral de 2022. Eu penso que, neste primeiro momento, não se deve começar comparando os números de audiência. Por quê? Porque o antigo governo, ele entra no governo já com toda uma estrutura de comunicação, inclusive tendo um gabinete que ficou conhecido historicamente como o gabinete do ódio. Ao mesmo tempo que ele já tinha uma estrutura de comunicação, nos parece inclusive muito centralizada e muito bem articulada, que havia, além de grupos de WhatsApp, outros grupos em outras redes sociais, mas sobretudo dentro do WhatsApp, havia rádios e havia televisões ou programas de internet no Facebook e no YouTube que lhe davam uma ampliação vocal gigantesca, que reverberavam a voz do presidente. E ele tinha consciência disso, porque ele já chega à presidência da República com a estrutura comunicacional. Ele se aproveita, claro, do cargo para ampliar essa estrutura. Tanto é que ele conseguiu utilizar a Empresa Brasileira de Comunicações. Ele tinha a agenda dele certinha ali, o horário semanal, isso garantia a fidelidade. E ele tinha também, ao que tudo indica, milhares de contas robôs. Essas contas ajudavam a ter engajamento e faziam com que o próprio algoritmo projetassem ainda mais as suas lives. Então veja, nesse sentido, o governo anterior acertou, ainda que tivesse os meios, mas não o conteúdo, porque nós não endossávamos em absoluto aquilo que era dito ali naquelas lives. E inclusive, várias delas se tornaram casos assim de investigação mesmo dentro do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal. Agora, observe, o presidente Lula vinha sendo cobrado há alguns meses já a realizar as suas lives semanais. Uma live com o presidente. Lá atrás havia o café com o presidente Lula. Mas agora nós estamos em outros tempos, em tempos que não apenas deve ser utilizado as rádios e as televisões, mas especialmente as mídias sociais. Porque quando nós vemos o acesso que o brasileiro tem à internet, são acessos a aplicativos, WhatsApp, YouTube, Facebook e etc. Então, neste sentido, deve-se utilizar os novos meios, mas ter a forma, o conteúdo que nós consideramos mais adequado. E é um conteúdo para falar diretamente com o seu eleitorado. Mas veja, não apenas com o eleitorado. Falando em suas lives semanais, o Lula tem a possibilidade de falar também com o todo da população brasileira. É claro que não podemos imaginar que alguém que ideologicamente permanece vinculado ao antigo presidente, ao antigo governo, vá pegar uma xícara de café, uma tapioquinha, ligar a live do Lula e assistir. Isso, para mim, isso é quase impossível, né, de acontecer. Então, o Lula não deve estar preocupado com isso. Ele deve estar preocupado a falar com o seu eleitorado, a prestar contas, a provocar, a dizer quais têm sido as políticas que o governo tem implementado, antecipar aquelas que o governo há de fazer e também aquelas que o governo ainda está planejando, arquitetando. Por exemplo, na live de ontem,
o Lula falou sobre uma política direcionada à classe média, que é uma política do Minha Casa Minha Vida, direcionada à classe média. Então, além de se comunicar diretamente com a população, com o seu eleitorado, apresentar os avanços do governo, os desafios e etc., estas lives semanais podem pautar a agenda política, o que é importante, porque a pauta da agenda política mudou, graças ao resultado da eleição. Então, isso é importante que o presidente paute a política brasileira, porque ele pauta dentro daquilo que é adequado. O Lula tem tido uma presença no mundo em pelo menos 3 temas substanciais. Ora, vejamos, o combate à fome, a preservação do meio ambiente e a questão da paz, sobretudo entre a Rússia e a Ucrânia. Na verdade, não é a Ucrânia, é a OTAN e os Estados Unidos. Então, esta agenda propositiva do Lula, essencial, tanto nacional quanto internacionalmente, precisa também reverberar e precisa encontrar elo dentro da sociedade brasileira, serem preocupações também da população brasileira. Por fim, essas lives também podem circular muito na internet, através daqueles cortes pequenos de 3, 4, 5 minutos, de trechos ali muito específicos da fala do presidente da República, circular, gerar memes, gerar mais conteúdo, mais comentário, mais controvérsia, inclusive animações também com as falas do presidente Lula. Então, isso é importante e é urgente que o presidente Lula comunique-se adequadamente com a população brasileira, apresentando os avanços e as conquistas do governo, tá bom? Sem se preocupar com números agora, como eu disse. O mais importante é começar e ir fazendo. Também a questão do horário. Eu não achei o horário melhor. Mas, bem, no primeiro momento, basta que se inicie e que se mantenha fazendo, que tenha aquilo que a gente chama de perseverança. E aí, estando ali, as pessoas vão durante o dia ou durante a noite assistindo, rodando o vídeo. Eu penso que isso é o mais importante. Mas o que você pensa? Eu quero ouvir sua opinião sobre o Lula e as lives, o início das lives. O que você acha disso? Coloque aí nos seus comentários o que você pensa, quais são as suas impressões. E quero também fazer um convite muito especial a que você se torne membro do nosso clube de membros, tá bom? Membro do nosso canal e participe do nosso clube de membros, tá bom? Até mais!